Depois de ouvir aquelas palavras ridículas, o guerreiro riu. Não me faça rir. Você quer que eu descanse para sempre? Como você é bobo! Acha mesmo que eu me deixaria enganar por uma ilusão tão tola? Se fosse fazer, fizesse direito. Nesse momento, o maldito notou que o guerreiro possuía água benta e estava disposto a injetar toda aquela seringa com um conteúdo bendito nas veias daquele que se fez passar por sua discípula. Ridículo! Você sabe que Soril jamais agiria assim. Nenhum dos meus discípulos agiria dessa forma ridícula. Mas para você já é tarde demais. Terá que sentir a picadinha. O guerreiro se assustou. Houve uma grande explosão mesmo depois de ele tentar injetar a água benta e conseguir com 90% de êxito. Parecia que as coisas estavam difíceis para ele, pois seu opositor estava a um passo adiante. Tinha pegado a cobra esqueleto como refém e agora estava sugando toda a energia monstruosa que continha nela. Assim que o guerreiro viu aquela monstruosidade, ficou perplexo. "Seu maluco, você está usando o corpo de um mutante para criar uma bomba?" Foi então que o ser malicioso respondeu ao guerreiro. "Esses mutantes eram muito fáceis de se aproveitar. Graças a ele, eu consegui preparar o ataque maligno perfeito, e agora que eu atraí aquele dono incomodado da espada do tigre negro, a imperatriz Shin Eren ficará encantada com os meus dons." O guerreiro quis saber se eles achavam mesmo que aquele planozinho sujo era o suficiente para derrubá-lo. Enquanto dizia isso, já se apoderava da espada do tigre negro em uma mão e do martelo de Thor na outra. No seu íntimo pensava: este é um bom momento para testar isso. Recentemente completei o conjunto de fúria, espírito de luta, ataque feroz, destruição imparável e massacre. Por isso, ajustou algumas de suas melhores e maiores habilidades e já estava pronto. Agora sim, poderia dar ao inimigo um bom gostinho do que era realmente ser forte. Mas é claro, tinha algumas habilidades que eram totalmente desnecessárias de se usar. Mesmo assim, apenas para melhor educar aquelas pessoas, ele decidiu que as colocaria também em ação. A combinação da técnica da espada de Marte com o lutar contra Mil seria mais que o suficiente. Então, o guerreiro começou a lançar a sua poderosa investida contra os inimigos. Todos ficaram pasmos. Ninguém sabia que aquele guerreiro continha um poder tão extraordinário. "Vocês", disse o guerreiro, "se comportaram mal, foram péssimos garotos. E agora vocês terão que ser adequadamente punidos. Escolheram mexer com a pessoa errada no dia errado." Por isso, ele saltou para cima. Seria mais um de seus ataques aéreos, com o martelo de Thor em uma mão e a espada, já com a técnica de Marte pronta para fatiar seus inimigos, na outra. Bastou um golpe. Um golpe apenas foi o que eles aguentaram. Droga, queria brincar e me divertir mais. Acho que peguei pesado. Bom, se era só isso, o massacre está feito. Realmente a técnica da espada de Marte é incrível, ele pensou. Ele ficou um tempo admirando o vermelho da espada. Ela surgiu como chamas vermelhas de mana. Era um poder temível. Depois que ele conseguiu educar devidamente aquelas pessoas malfeitoras, levou a cobra esqueleto direto para a grande árvore. Notava que ela estava a um passo de não existir mais. Ele disse ao urso: "A cobra esqueleto foi exposta à mana por muito tempo. Isso vai sair do controle em breve. Por favor, diga à árvore madrinha para ajudar agora, se possível for, o mais rápido possível." O urso, mais rápido que pôde, foi conversar com o grande deus árvore. "Por favor, madrinha, ajude nosso irmão mutante. A cobra esqueleto está passando por dificuldades e talvez não resista." Demorou um pouco para a árvore se manifestar. "É tarde demais, meus filhos." O urso não acreditava que a árvore realmente tivesse manifestado aquelas palavras, mas não havia nada que ela pudesse fazer, já que a cobra esqueleto tinha chegado àquela condição. Ele olhou para trás e notou que a cobra estava começando a emanar uma mana violeta, e aquilo era perigoso. Ele se aproximou dela, pegou sua mão e tentava conversar com ela. "Você está bem? Está voltando, sim?" No entanto, a cobra parecia que queria pedir ao urso que se afastasse. Implorava para que o urso fizesse uma caridade e não deixasse que ela se transformasse em um ser maligno e que colocasse em perigo o resto do bando. Queria que o urso a finalizasse. "Como? O que você está dizendo? Você quer que eu te elimine? Como pode dizer algo assim?"
Aquelas palavras eram difíceis de ouvir, até mesmo para o guerreiro Qin, que já estava acostumado com a loucura daquele jogo. Ele pensava que aquilo poderia ser a melhor opção. Se o seu núcleo de mana ficasse fora de controle, a explosão poderia arremessar a vila dos mutantes para longe. Mas o guerreiro olhou ao lado e viu que nenhum dos mutantes era capacitado para fazer isso. Todos estavam em lágrimas, não queriam perder um dos seus amigos. O urso dizia: "Mesmo que eu tenha que morrer, não posso fazer isso." No entanto, o protagonista precisou intervir naquela conversa. "Acho que tenho uma ideia." O urso vibrou. "Isso é verdade?" O protagonista teve que avisar. "É uma possibilidade de fracasso maior do que 90%. A chance de dar certo é mínima." Na sua mente, ele pensava que talvez tivesse menos de 1% de possibilidade de dar certo. No entanto, se as coisas saíssem do controle, ele mesmo poderia estar em perigo, mas não iria dizer a ninguém. Ele se lembrava de uma outra oportunidade em que esteve frente a frente com a cobra esqueleto e de quando ela falou que havia recebido uma profecia da madrinha. Ela dizia que a cobra estava destinada a dar uma parte do corpo dela a alguém que se envolveria com seu sangue e sua carne. É por isso que ele teve um pensamento estranho. Já que a cobra esqueleto o ajudou a chegar até ali, valia a pena arriscar a vida para ajudá-la. O urso, no entanto, não era bobo não nada e sabia do que o guerreiro estava falando. "Eu não me importo. Se isso salvar a cobra esqueleto, mesmo que a chance seja de 1%, por favor, faça alguma coisa." O guerreiro entendeu, e por isso pediu a eles que preparassem uma banheira imediatamente. Um dos mutantes correu para providenciar o pedido do guerreiro. O guerreiro falou: "A Associação dos Caçadores deve estar esperando do lado de fora da floresta neste mesmo momento. A missão de vocês agora é permitir a entrada deles." O pedido do guerreiro foi atendido, e rapidamente os amigos dele que estavam do lado de fora puderam entrar. Já estavam com os preparativos para ajudar da melhor forma. O diretor Gang dizia ao amigo: "Está aqui as coisas que você pediu. Se precisar de mais alguma coisa, me fale. Eu providenciarei o mais rápido." O guerreiro respondeu, falando: "Presidente, preciso que você e todos os soldados reforçados que estão aqui extraiam os núcleos de mana e os lubrificantes de seus braços protéticos." O presidente assustou e perguntou: "De quanto você precisa?" Ele, já colocando bastante material em um chão forrado com tecido, dizia que precisava de tudo, cada pedaço. Não tinha tempo a perder, por isso começaria rápido o ritual, pois essa era a única forma de salvar a vida da cobra esqueleto. Aquele ritual seria para obter um corpo humano. Em outras palavras, ele tinha que mudar o mutante. Aquele método só apareceu após o episódio da guerra nuclear, mas valia a pena tentar. Depois, chamou dizendo: "Madrinha, pode me conceder, por favor, uma poção do seu sangue para salvar a cobra esqueleto?" Ele sabia que isso era possível com o sacrifício de alguém que ascendeu à divindade. No entanto, o urso ficou admirado. Como aquele guerreiro, apesar de estar querendo salvar um deles, poderia pedir o sangue da árvore mágica? No entanto, o deus árvore respondeu que sim, e já começou a fornecer imediatamente a porção que o guerreiro pediu. Agora era só o guerreiro dar um gole daquilo, para que a cobra esqueleto também iria tomar um gole. Ele não iria desperdiçar essa oportunidade. Com isso, adquiriu mais algumas características: poder divino, luz sagrada e, claro, brilho. Agora sim, aquele guerreiro estava mais que preparado caso alguma coisa saísse errado. Precisava relacionar rapidamente a divindade com aquelas 3 características. Ele precisaria entrar no espaço com a permissão da madrinha. Por isso, ele começou a irradiar uma luz brilhante. Segurou firme o martelo de Thor e seu escudo já estava ativado. Não demorou, e ele já estava dentro dos domínios da madrinha. O deus árvore tinha evocado mais 2 entidades divinas. Foi nesse momento que ele pensou que a existência dele era insignificante demais para enfrentá-los. No entanto, os itens deles estavam respondendo. Ganhou bênçãos vindas de Thor, assim como bênçãos vindas de Gaia. Também a árvore madrinha deu um pouco de bênção para ele. E com as 3 ajudas daquelas entidades, ele podia até mesmo perfurar aquele sistema de probabilidades e ascender ao céu. Quando disse isso, um redemoinho começou a fluir. Era uma grande luz, e todos ao redor notaram que as coisas pareciam estar indo conforme o guerreiro disse que seria. De repente, o mutante em forma de urso achou estranho, pois um raio havia atingido a cobra esqueleto. Já o presidente Gang queria saber o que estava acontecendo. O que era aquilo? Não era só a cobra esqueleto que estava estranha.
o nosso guerreiro também estava diferente. Até mesmo ele se perguntava o que estava acontecendo. De repente, tudo se iluminou com raios brilhantes, e dentro da banheira, alguma coisa havia acontecido. Foi quando o guerreiro chamou: "Ei, cobra esqueleto, você está bem? Fale conosco, é hora de acordar." Uma mão começou a tocar na banheira. Logo, uma mulher despida apareceu. Ela tentava esconder partes do corpo com as mãos. Agora ele sabia. Uau! Foi realmente um sucesso. A cobra esqueleto assumiu a forma de humano. No entanto, para o presidente Gang, aquilo era muito vergonhoso. Chegou até mesmo a ficar avermelhado. Então virou o rosto para não ver a intimidade daquela pessoa. O urso também achou bem estranho que o colega dele tivesse se transformado em uma mulher. No entanto, o protagonista sabia muito bem que, para ser mais preciso, ela era um androide. Aos poucos, aquela criatura foi saindo da banheira. Ela também ficou meio avermelhada. Apesar de tudo, ela era fêmea e estava perto de tantos outros seres masculinos. Mas rapidamente o nosso protagonista se mostrou um cavalheiro e entregou a ela um vestido branco, para que pudesse cobrir seu corpo. Também dizia a ela que lhe dava os parabéns por ter conseguido sobreviver e por ter um novo corpo. Ela, muito envergonhada, agradecia. Falava que a sensação de sentir o vento envolvendo, o cheiro da grama e até a umidade. Faz tanto tempo que não sentia isso que parecia agora ser muito imprudente. Ela começou a chorar. Dizia: "Uau, realmente tenho um corpo agora." Com aquele súbito choro, o urso ficou apavorado, não queria que ela chorasse. Mas também ele falava: "Ei, cobra, está tudo bem? Dono da espada do tigre negro, algo deu errado? Devolva ao meu companheiro." No entanto, o protagonista achava que era estranho. Tinha certeza que havia conseguido, tinha dado certo. Mas de repente, com toda aquela emoção, a cobra começou a sentir dor, tanto que se curvava. De repente a dor transformou-se em um círculo em forma de cobra que estava na palma da mão dela. Ao olhar aquilo, ela achou estranho. Não sabia o que era aquilo que ela tinha materializado. No entanto, tocou com as mãos para ver o que era. Um tesouro que você recebe após concluir a missão pessoal da cobra esqueleto. Era o anel SSR do profeta. O protagonista sabia só de olhar. No entanto, a mulher cobra ainda estava observando. Pensava: então era sobre isso que se tratava a profecia da madrinha. Estava perdido, não se lembrava qual era de fato a profecia. Então ela repetiu: era alguém que me devolvesse o sangue e a carne. Ela contava que estava destinada a doar parte do corpo dela para aquele guerreiro. E foi isso que ela fez. Entregou aquele anel que se manifestou através de restos de cobra que ainda atuavam no corpo. O protagonista estava satisfeito em ter recebido aquele anel do profeta. Assim como o nome sugeria, era um dispositivo que exibia todas as informações do jogo. Por exemplo, podia mostrar a recompensa dentro de um baú do tesouro ou revelar um mapa de uma masmorra gerada aleatoriamente. De fato, ele pensava: eu não esperava essa recompensa de jeito nenhum. Que prêmio incrível! Mas não era só isso. A cobra esqueleto, que agora era uma humana, também entregou a ele o núcleo, pedindo que levasse isto também. Ele achava estranho, mas sabia que isso era um núcleo de mana. Ele falava: olha, mesmo que você não seja mais um mutante, ainda precisará disso. Ela dizia que não queria. Estava tudo bem, ficaria satisfeita se ele pudesse usá-lo para chegar ao nível 6. A árvore também acreditava na mesma coisa, e inclusive deu a ele uma folha, que deixou cair levemente nas mãos da mulher cobra. Depois, ele transmitiu o que a árvore falou. Olha, a árvore disse que você precisa do meu núcleo de mana, então deve ficar com ele. Ao deixar aquela folha cair, havia um recado. A madrinha tinha presenteado a todos com o nível 6. Ele transmitiu apenas o que estava escrito na folha. Falava que ele precisaria de núcleos de mana de outros mutantes para usar Mana Cores. Todos concordavam. O urso dizia: você é o benfeitor da vila, então isso não é nada. Eu te darei todos os núcleos de mana que eu estiver armazenando. Os outros gritavam: sim, você pode pegar os meus também. Todos diziam a mesma coisa. Estavam satisfeitos em doar para aquele guerreiro os núcleos de mana que tinham guardado de seus parentes que haviam falecido em batalhas ou tocaias feitas por outros humanos. O guerreiro sabia. Todas essas devem ser lembranças de seus professores, pais ou amigos. Mas ainda assim, eles estão dispostos a me dar tudo isso. Ele dizia que agradecia do fundo do coração.
Aqueles eram atos generosos demais. Depois de algum tempo, ele voltou para a cidade e se encontrava em um grande edifício. Não só ele, mas suas 3 discípulas também estavam, e todas estavam muito contentes com seu mestre. Tanto é que Sorin perguntava: Mestre, esse prédio é realmente seu? Ele dizia: Sim, comprei recentemente, e caía na gargalhada. Dinheiro é poder. Agora eu recebo renda sem precisar trabalhar. E com isso podia cobrir as despesas necessárias para o treinamento. Não demorou muito e o diretor Choi apareceu. Ele estava muito animado com o super-humano e sempre dava as boas-vindas para ele com alegria. O protagonista notou que o diretor chegou e também o cumprimentou. Aquele, sim, era um grande amigo e falava: Nossa, eu vim mais rápido que pude, guerreiro. Ainda mais agora que eu sou gerente deste prédio. O guerreiro sabia que tinha feito bem em escolhê-lo para gerente. O diretor achava o máximo quando o guerreiro ainda chamava de diretor. Ele dizia que agora eles eram parceiros de negócio. As meninas diziam para o diretor que gostariam de comer algo delicioso. Ele dizia que tudo bem, poderiam começar mostrando o prédio e depois comeriam alguma coisa. No entanto, elas queriam começar a exploração do prédio pela praça de alimentação, mas o guerreiro disse que iriam para a sala de treinamento, cortando todo o clima de alegria delas. Ele não queria esperar, queria saber quão fortes ficaram os discípulos dele até aquele momento. As meninas não pouparam nenhum tipo de poder especial enquanto lutavam contra o mestre. Agora, Kali já estava no nível 3, Janete no nível 4 e Sorin tinha alcançado o nível 5. O guerreiro, para lutar com as 3 ao mesmo tempo, teve que usar amplas características, e cada uma mais forte que a outra. Ele agora estava no famigerado nível 6, e mesmo ela sendo 3, ainda tinha um trabalho contra ele. Por isso, ele pediu que elas treinassem mais um pouco entre si. Levantando a mão na cabeça, ele pensava: todos estão progredindo constantemente. Agora posso me concentrar exclusivamente no meu treinamento. E, graças ao anel do profeta, ele havia conseguido obter o artefato necessário para atingir o nível 6. Além disso, conseguiu aprender a técnica suprema do exército oriental, a espada do tigre negro, e com isso ganhou algumas outras características. Ele pensava: agora que obtive tantas características, a habilidade de nível superior, mestre das espadas, não está muito distante de conseguir. Ao seu redor tinha várias janelas de habilidades, e ele estava incrivelmente satisfeito com todas elas. Para usar a característica Mestre das Espadas, a técnica de cultivo de mana que estava usando atualmente não seria suficiente. Ele sabia que estava tendo dificuldades para controlar a técnica da Espada de Marte com aquela habilidade simples de mana. Pensava todas essas coisas enquanto segurava sua espada do Tigre Negro e também tinha colocado o martelo de Thor no chão. Pensava que precisava ir àquele lugar. Ele estava se referindo ao lugar onde os deuses residiam, um palácio flutuante. Isso ficava na Suécia. Era um grande palácio de Estocolmo, e ele não demorou a aparecer na entrada. Um ser angelical dizia a ele: Olha, senhor guerreiro Kim, receio que o senhor não possa entrar. No entanto, ele precisou se apresentar para aquela anja que não queria que ele entrasse. Olha, eu sou um paladino honorário deste lugar. Ela retrucou: Mesmo sendo um paladino, você está atualmente no nível 6, e isso é perigoso. Ele coçava a cabeça enquanto ela falava para ele que ali o nível mínimo seria o nível 7. Ele não poderia entrar antes de atingir aquele nível de super-humano. Enquanto isso, ele pensava: eu pensei que isso aconteceria. É imprescindível, já que existe um ditado que diz: qualquer um abaixo do nível 6 morrerá instantaneamente ao ver um dos deuses. Mas ele sabia que não era como se não houvesse nenhuma possibilidade. Por isso, ia persuadi-la. Olha, este é um item místico da mitologia nórdica, o Lamento de Mistilten. Ela ficou assustada. Você realmente conseguiu trazer isso para cá? Com isso, ela poderia guiá-lo. Ele gostou, achava que tinha dado certo. E não demorou, as grandes portas se abriram. Ela dizia que deixaria que ele testemunhasse o maior relâmpago. Agora ele pensava que era bom ter se preparado antes. Um tempo antes, na Praça da Suécia, ele sabia que antes de encontrar Thor, precisava de algo. Por isso, caminhava entre as pessoas. Sabia que havia uma mansão que dava o item místico que ele precisava para completar os preparativos para entrar no reino dos deuses. E pelo que ele se lembrava, encontrar os indivíduos distintos naquele mercado não seria tão difícil. Até que alguém tentou tocá-lo. E não demorou até que conseguiu. Era um antigo amigo.
Chegou logo e abraçou o guerreiro dizendo que fazia um tempão. Era incrível. Aquele era Sigmund, é claro. O guerreiro não achou que poderia vê-lo naquele local, e como sempre, aquele homem era bem eufórico. Abraçava tanto o guerreiro que quase o deixava sufocado. Mesmo assim, era bem interessante a coincidência. Ele riu e dizia que estava ali graças a um novo membro da família. Foi quando a esposa apareceu exibindo a barriga. Falava que tinha ido para que o filho, ainda na barriga, recebesse algumas das bênçãos. Enquanto o guerreiro olhava aquela cena do casal, todo feliz, pois tinha um filho a caminho, ele apenas observava carinhosamente. E era muito bom, pois o deus que abençoava as criancinhas na mitologia nórdica era o deus Frigg. Por isso perguntou: espera, vocês dois estão aqui para receber as bênçãos de Frigg? Mas eu ouvi dizer que ela estava morta? A mulher disse que sim, mas deu a profecia. Realmente houve uma profecia no castelo que flutua no céu. E no lugar mais baixo, procure a runa que contém o crepúsculo. Leve a runa para o campo aberto. Embarque na aeronave e traga ao mundo a ordem. Só então a deusa sorrirá. Enquanto ele ouvia a profecia, pensava: onde deveria estar no palácio e onde seria o lugar mais baixo ali? Foi quando o homem falou: já encontramos a runa. Você gostaria de vê-la? Ele olhou aquele papel e ficou hipnotizado. Bem, runas também podem significar segredos ou conhecimentos. Era o que ele pensava enquanto olhava aquele papel. Era uma arte da deusa com uma criança. Isso era a runa. Eles notaram que ele ficou muito tempo observando a gravura e perguntaram: o que há de errado? Algum problema? Ele ainda pensou, mas ficou só em pensamento, por enquanto. Isso é o nascimento do deus mais claro e puro. Aquela era a história do nascimento de Misteltein. Agora fazia sentido. Ao olhar para aquele casal, as pessoas distintas que ele precisava conhecer era aquele casal. Precisava ajudá-los a receber a bênção de Frigg para concluir a missão. Por isso ele falou: meus irmãos, posso me juntar a vocês nessa jornada? E sendo a resposta deles positiva, ele colocou os dois em seu carro voador e partiu. Enquanto sobrevoava o campo mencionado na profecia, lá embaixo gladiadores lutavam incessantemente. E de cima do carro, o amigo mostrou para o protagonista uma embarcação dourada. Dizia que aquela era a aeronave mencionada na profecia. Era um navio lendário, construído pelo antigo rei Anão. Claro, nosso guerreiro abriu um largo sorriso. Estava interessante. Ele meio que se lembrava disso enquanto passava horas jogando. Ele sabia que aquilo era uma fortaleza portátil, que poderia ser colocada no bolso depois de dobrada. Ou entre mais quente de Arcane, tinha uma redução de 50 vezes. Sim, era um porta-aviões portátil voador. Ele se tremia de tanta euforia enquanto o amigo perguntava: não é magnífico ver isso com os próprios olhos? Enquanto ele falava, o protagonista se tremia. Pensava: eu quero muito, não conseguia no jogo. Continuavam dizendo que, de acordo com a profecia, deveriam levar a runa para o campo aberto e embarcar na aeronave e levar o mundo à ordem. Só então a deusa sorriria. Isso só dizia uma coisa: deveriam dominar a nave chamada de Skidblanir. Para isso, deveriam derrotar aqueles titãs primeiro, certo? Foi quando a mulher assentiu que sim, mas era muito difícil. Muitos já haviam morrido tentando cobiçar aquele navio. Não era nada fácil aquela missão. O guerreiro não estava nem aí. Ele não teve oportunidade de tê-lo no jogo. E agora, fácil ou não, ele queria tê-lo de qualquer jeito. E começou a fazer aquelas caretas malucas e pensava que para ele era muito fácil. Devo ter uma risada debochada. Ha 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 ha!